Amém. Então nós vamos iniciar hoje uma nova série de exposições da Palavra de Deus. E eu convido você a abrir então a sua Bíblia no livro tema dessa exposição, Carta de Paulo a Tito. Você que trouxe Bíblia, abra aí a sua Bíblia. Você que não trouxe Bíblia, que está com celular ou não trouxe Bíblia, tenho certeza que pode ter um crente aí ao seu lado que possa te emprestar aí a Palavra de Deus, né? O papel. Já vejo bem menos celulares hoje aí. Deus está fazendo uma grande obra em nosso meio. Somos gratos pelos corações convertidos, né? Muita gente tirou a poeira da Bíblia lá da estante e trouxe para a igreja. Olha só, Deus fazendo a obra. Vamos então fazer a leitura do texto de Paulo a Tito, apenas os versículos 1 até o versículo 3. Nós hoje faremos exposição de todo o capítulo 1, todo o primeiro capítulo nós faremos exposição, mas nós vamos ler durante a exposição. Agora, a princípio, vamos ler então somente do versículo 1 até o versículo 3. Carta de Paulo a Tito fica aí depois de 2 Timóteo, antes de Filemão, né, perto de Hebreus. Achou Hebreus aí, que é uma carta grande aí no finalzinho da Bíblia. Volta um pouquinho, você vai achar Filemão e depois você vai achar a carta de Tito. Eu vi os irmãos aí que abriram em Salmos esperando eu ler, né? Mas eu sei, vou esperar você abrir aí. Né? Salmos é mais fácil, mas não. É Tito, nós vamos ler do capítulo 1 em diante, até o versículo 3. Então acompanhe comigo aí, se você quiser também pode acompanhar na projeção. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por este momento especial de pregação da Tua palavra, que o Senhor então fale ao nosso coração, que o Senhor fale à nossa mente e a todo o nosso ser com a Tua palavra, que sejamos então confrontados a ter uma vida que Te glorifique, que louve o Teu nome. Fala ao nosso coração, nos ilumina com o Teu Espírito Santo, aprendemos mais de Ti, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós vamos então iniciar uma nova série, e você viu que nós fizemos uma analogia nessa série de exposições. A carta de Paulo a Tito é uma carta onde a intenção é para que Tito corrija alguns irmãos, para que alguns irmãos lá da ilha de Creta, uma ilha próxima da onde Paulo estava evangelizando e pregando, para que essa ilha onde há muitas igrejas seja colocada então em ordem. Então eu fiz a analogia de que é uma vida nos trilhos, uma vida sendo colocada nos trilhos, por isso a analogia do trem. O púlpito não é lugar de experiências, de insights, não é lugar de experimentar coisas novas. Nós vamos aqui fazer apenas uma analogia. Continuaremos com a exposição fiel da palavra de Deus, mas usaremos aí os trilhos, a linha férrea para nos direcionar e nos ajudar a entender a carta de Paulo a Tito. Como eu disse então, nós somos apresentados a uma rica instrução da verdade de Deus por meio do apóstolo Paulo escrevendo a Tito. Todos nós precisamos colocar a nossa vida nos eixos, colocar a nossa vida nos trilhos. Nós passamos por situações e momentos da nossa vida que nós então começamos a sair dos trilhos, da linha, da direção, daquilo que Deus quer para nós. Nós temos então a oportunidade, por meio dessa exposição, desta série que faremos aqui domingo após domingo, a ver onde estamos errando e como podemos nos encaixar para fazer a vontade de Deus. Então nós vamos dividir o nosso sermão em 3 partes. Nós vamos ter na primeira parte uma visão panorâmica deste trem que é a nossa vida e a igreja. Depois nós vamos conhecer a tripulação desse trem e por último, a terceira parte do nosso sermão, nós vamos conferir os bilhetes daqueles que entram na nossa vida ou no nosso trem para poder viajar. Então o nosso sermão vai ser enriquecido com essa analogia do trem. Espero que você tenha paciência e que também aprenda
coisas novas. Então nós lemos aí a primeira parte do texto do primeiro capítulo da carta de Paulo a Tito, onde Paulo vai dar algumas instruções sobre quem ele é e o que ele está fazendo e falando a Tito. Então é como se esta primeira parte, aí no primeiro versículo, nós víssemos então a locomotiva do trem. A locomotiva é primeiro aquela primeira parte do trem que é motorizada, aquele carro que puxa os outros vagões. Então, o que é que nos dá movimento? Qual é o motor da nossa vida? Nós vimos aí Paulo falando no primeiro versículo. Veja o que ele diz aí. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Quando Paulo se chama aqui de servo, nós vamos ver Paulo mostrando a sua submissão a Deus. A locomotiva da nossa vida está baseada na submissão que nós temos e na autoridade que Deus tem sobre a nossa vida. Uma locomotiva nunca puxará os outros vagões, nunca dará certo se esta vida não estiver debaixo da vontade de Deus. Então eu já quero fazer um filtro para você aqui. Se você não entregou a sua vida a Jesus, se você não tem Jesus como Salvador da sua vida, se você não tem a fé de Cristo, nada do que eu vou pregar aqui vai fazer alguma diferença para você acertar a sua vida. Os mandatos e preceitos morais, os princípios morais da palavra de Deus, são para aqueles que, a princípio, que primeiro de tudo, entregaram a sua vida para Jesus. É muito bonito ler Provérbios de manhã e falar, hoje eu serei mais calmo. Hoje eu tomarei cuidado com a vaidade. Mas tudo isso é em vão se nós não formos submissos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo se apresenta? Servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo podia falar, ei, eu sou aquele mesmo, aquele apóstolo. São 16 cartas no Novo Testamento. Muitas e muitas igrejas abertas. Muitas viagens missionárias. Um testemunho de transformação maravilhoso. Como ele disse aos Gálatas, entre hebreus irrepreensível, fariseu de fariseu, ele podia se apresentar de várias formas. Mas como Paulo se apresenta a Tito aqui? Ele se apresenta dizendo, servo do Senhor Jesus Cristo. Nós só somos servos de Cristo quando entregamos a nossa vida e o nosso coração para Ele. Frequentar igreja, cantar, tocar, ler versículo, assistir os vídeos lá do Instagram, do TikTok, do YouTube, gostar do Hernandes Dias Lopes, nada disso vai fazer de você crente se você não entregar a sua vida a Cristo e ser servo de Cristo. E ser servo do Senhor Jesus Cristo. A locomotiva dessa vida é uma submissão a Cristo. Ver a autoridade de Deus sobre a vida de Paulo, e esta é fundamental para aqueles que estão na igreja. A submissão a Deus é fundamental àqueles que estão na igreja. O quanto a sua vida é submissa. O quanto Deus manda na sua vida. Ele não pede, ele não sugere. O quanto ele manda. O pastor Jefferson esteve aqui no último domingo pregando sobre ser cheio do Espírito Santo e ele falou, isso é um imperativo, é uma ordem. Não é uma sugestão. Não é, olha, se você quiser, faça isso. Jesus não vai falar para você assim, olha, eu estou falando, mas você faz o que você quiser. O texto nos orienta a viver dessa forma. Se você não vive uma vida de submissão a Deus, você vive uma vida de desobediência a Deus. Everton, mas eu não roubo, eu não mato, eu não sou um adúltero, eu não faço coisa errada, mas uma vida sem Jesus não vale a pena. Você pode ser o melhor moralista da sua família, dos seus parentes, dos seus colegas de trabalho. Se você não tiver uma vida em Cristo Jesus, submissa a Cristo Jesus, isso não vale de nada. O próprio Jesus disse isso e eu canso de repetir isso aqui e vou repetir para sempre. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Então você pode ganhar prestígio, pode ganhar a admiração daqueles que te rodeiam, muitas coisas. Mas se você não entregar a sua vida para Jesus, você não vive uma vida agradável a Deus, com uma locomotiva que vai puxar a sua vida à igreja conforme a vontade de Deus. Mas quando nós temos uma visão panorâmica desse trem, que é a nossa vida, nós, além de ver a locomotiva, que é ser submisso a Jesus, nós vemos também quais são os trilhos por onde nós caminhamos. Leia comigo aí o versículo 1 ainda. Diz assim, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Veja, a ideia dos trilhos por onde a nossa vida caminha é a fé
e o conhecimento de Deus. Os trilhos, a linha férrea por onde a nossa vida é dirigida, é justamente a fé e o pleno conhecimento de Deus. Se nós não ansiamos conhecer cada vez mais ao nosso Deus, se a nossa fé não é cada vez mais crescida, acrescentada, há algo errado conosco. O nosso caminho não está no caminho correto. O nosso trem não está nos trilhos corretos. Esta é a ideia de Paulo aqui, levar os eleitos de Deus ao pleno conhecimento da verdade. E este conhecimento gera piedade. Este conhecimento gera piedade. Conduz à piedade. Meu irmão, a fé cristã não é cega. Não é uma fé que no escuro. Muita gente fala, não, fé é caminhar no escuro. Não. A nossa fé é fundamentada no pleno conhecimento de Deus que foi nos revelado a nós. Onde está a revelação de Deus a nós? Na Escritura. Mas você vai ver crentes que dirigem a sua vida não segundo a fé e o conhecimento da verdade, mas segundo um horóscopo, por exemplo. Eu vou começar a minha semana. Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo e eu vou ver, porque eu sou de câncer, nem sei se tem esse signo, né? Nenhum existe, mas não tem problema. Eu sou de câncer, então deixa eu ver aqui o que vai acontecer essa semana comigo. Não, é o seguinte, vai acontecer comigo o que um ou outro disse que aconteceria. Ou vai acontecer comigo, segundo a minha personalidade ou temperamento, como eu sou melancólico, então eu tenho que tomar cuidado. Você conduz a sua vida por quais trilhos? Pela fé e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade, ou você ouve qualquer coisa? Ou você abre lá no influencer que você gosta e fala, o que ele falar aqui está falado, é isso que eu vou seguir. Ou os seus trilhos são um conhecimento político, uma causa ideológica, ideias e mais ideias, coachings, quem que é o trilho que faz a sua locomotiva andar? Paulo está dizendo aqui que a ideia dele é promover os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz a uma vida piedosa. Esse conhecimento é essencial para nós. Saber o que Deus quer de nós, por quais trilhos nós devemos andar, como nós devemos viver, somente em Cristo Jesus, por fé e tendo esse pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus, nós saberemos. Quantos de nós abrem a Bíblia para definir atitudes e decisões que serão tomadas na sua vida? Quantos enfrentam problemas e vão lá no Google procurar assim, aonde diz na Bíblia sobre tal coisa, e ler? E ler isso, fazer isso. Quantos? Quantos de nós, quando passam por dificuldades, falam assim, não, eu preciso orar mais e ler a Bíblia para ver o que Deus requer de mim? Se isso é uma aprovação ou se eu estou errando em alguma coisa. Se o Senhor está me aperfeiçoando por meio do sofrimento, ou se eu estou tomando decisões erradas, atitudes erradas, coisas erradas na minha vida. O cristão de hoje não é um cristão mais moldado à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus. Não podemos ser assim. Os trilhos que conduzem a nossa vida, o nosso trem, são os trilhos da verdade de Deus, do conhecimento de Deus, do conhecimento da verdade. E esta é verdade, porque veja que Paulo vai dizer aqui que este não pode mentir. Você vai dizer que Deus mentiu para você? Uma coisa é você chegar na igreja e falar assim, não, Everton, eu gosto de vir à igreja, eu gosto de ouvir as músicas, eu gosto dos irmãos aqui, muito legais, mas é o seguinte, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. É um bom critério para você não ouvir essa palavra e não ter nenhum interesse nela. Se você dizer assim, não, é o seguinte, você vai me dizer o seguinte, não, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não acredito que aí Deus está falando com... Tudo bem. Esta é uma boa justificativa para que você não se interesse por esse sermão, por exemplo. Mas se você tem coragem de dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você acredita nisso, então é esta verdade que deve conduzir a sua vida. Como que você vai viver sem saber o que Deus quer para você? Como você vai viver ignorando a vontade de Deus, a voz de Deus para você? Como você vai viver sem abrir o que Deus diz para você na Escritura? Por onde você vai andar? Que trilhos são esses? Quais são esses trilhos que está aí? O seu trem. Então, nessa primeira parte, onde nós conhecemos aqui uma visão panorâmica do nosso trem,
Já vimos então a locomotiva, os trilhos, mas nós temos um destino. Leia comigo o versículo 2 ao 3 aí. Diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Se nós já vimos o trilho, se nós já vimos a locomotiva, os trilhos, qual é o destino da nossa vida, do nosso trem? O destino é esperança da vida eterna. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Para onde você está caminhando? Aonde é e para onde vai o trem da sua vida? Qual é o destino? Quando você chega lá na SEC, você vai pegar aquele trem, né, cheio de camelô lá para comprar carregador, para comprar chocolate. Você vai lá, você vê qual é o destino, né? Da onde ele sai, da onde ele vai partir e qual é o destino. E você, eu não ando muito de trem, mas quem já andou de trem aqui já teve essa experiência. Não, preciso pegar o terminal é tal, o terminal é tal. E qual é o terminal da sua vida? Se tivesse uma plaquinha para onde você está caminhando, para onde você está indo, o que estaria escrito lá? Estaria escrito sucesso, fama, riqueza, uma grande e abençoada família. O que estaria escrito lá? Um bom casamento, harmonioso. Muitos filhos, que é o desejo de muitos aqui. Muitos filhos. O que estaria escrito lá no destino da sua vida? Formação. Não, eu quero me formar. Eu quero Campeonato Brasileiro 2024. Alguns times aqui não vão ter. Nós somos, pela palavra de Deus, tidos como peregrinos nessa terra. O nosso destino não é aqui. Nada daqui pode estar na plaquinha de destino do nosso trem, da nossa vida. A nossa esperança é na vida eterna. Quando Jesus fala sobre o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, ele está falando com alguém assim. Com alguém que construiu tudo, que fez tudo, que tinha tudo e falou: agora eu posso deleitar. Eu já tenho tudo que preciso. E Jesus diz: tolo, esta noite pedirão a sua alma. Para quem é o que você tem para oferecer? Será que nós seremos assim? Nós seremos tidos como tolos? Onde temos colocado o nosso destino nessa terra, nesta vida? Gastar todas as nossas energias para ter uma boa formação. Ah, esse é o meu sonho. Ah, para criar os meus... Não, tem gente que fala assim, não, depois que eu criar os meus filhos, que eles tiverem... Aí eu já fiz tudo que... Não. O seu destino é a vida eterna. A esperança da vida eterna é o destino de todo cristão. Nós vivemos aqui, mas nós não somos aqui. Nós somos peregrinos, forasteiros. Pedro vai se dirigir aos irmãos que estão passando por provações. Pedro diz, vocês estão sofrendo porque vocês são peregrinos aqui. Tiago vai escrever aos irmãos da dispersão, fala, vocês estão aqui, estão peregrinos, vocês são peregrinos, estão peregrinando aqui. Peregrinar é passagem, aquele que está caminhando. Nós estamos nessa vida de passagem, o nosso destino é a vida eterna. É a vida eterna. Onde você quer acabar a sua vida, meu irmão? Deus prometeu para você a vida eterna, mas você se satisfaz apenas com um bom carro, ou com um bom casamento, com uma boa família. Fala, não, eu quero quando eu me aposentar. Aqueles que contam, né? Não, faltam só 38 anos para eu me aposentar. Não, olha, eu estou aqui. Não, faltam 20 anos. Não, daqui 20 anos eu vou me aposentar e vai ser. A sua aposentadoria é o seu destino. Aquela casa, aquele apartamento que você quer ter. Veja como nós nos apegamos às coisas materiais. Às coisas dessa terra, às coisas dessa vida. Enquanto nós aprendemos a palavra de Deus que a nossa esperança deve estar na vida eterna. Na vida eterna. Então, meus irmãos, nessa primeira parte do nosso sermão, até conhecendo melhor a carta que nós estamos expondo aqui, nós começamos a ver, então, uma visão panorâmica do nosso trem. Conhecendo, então, a locomotiva, conhecendo os trilhos e o destino do nosso trem. E aí nós vamos continuar aqui no texto da carta de Tito, agora dos versículos 4 a 9. Leia comigo aí, meu irmão.
e minha irmã. O versículos 4 até o versículo 9 diz assim: A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para conhecer os que contradizem. Como nós vamos conhecer, então, aqueles que trabalham no trem? Aqueles que estão liderando. O trem da nossa vida, o trem da igreja, como nós vamos ver isso? Quando Paulo escreve a Tito para pôr em ordem as igrejas lá na ilha de Creta, Paulo está falando, olha, em cada cidade você tem que levantar aí os presbíteros, os pastores, os bispos. Bispo, presbítero e ancião são sinônimos nos textos do Novo Testamento. Tem a mesma condição da palavra grega. Então não fique chateado se você ler e fala, mas na minha igreja não tem nenhum bispo. Vamos aqui ungir o Everton a bispo? Né? Eu não vou aceitar, tá bom? Eu não vou aceitar. Mas pastor, bispo, presbítero, ancião são sinônimos no texto do Novo Testamento. E aqui Paulo está falando sobre o líder da igreja, sobre aqueles que liderarão a igreja. Eles não têm nenhum tipo de poder espiritual maior que os seus membros, que aqueles que estão sendo liderados, mas eles são aqueles que ajudarão a conduzir a vida daqueles irmãos. Veja só, eu disse que os trilhos por onde você segue a sua vida é o pleno conhecimento da verdade. É evidente que você não tem tempo para ler a Bíblia o quanto um pastor da sua igreja, por exemplo, estuda. Então, muitas das dúvidas que você tira, você vai mandar mensagem para o pastor, você vai perguntar. Quando você estiver passando por um problema no seu casamento, você vai ligar para o pastor vai lá e fala, irmãos, o que a Bíblia diz é isso aqui e tal. Então, geralmente, esta é a ordem natural dada por Deus à sua igreja. Por isso que Paulo se importa em que Tito organize e institua líderes, pastores, ali naquelas igrejas. Esses são a tripulação. Esses são aqueles que trabalham no trem. Eu pesquisei, eu não bem queria ter recebido de presente uma viagem de trem, assim, turística, né? Ali pelo Alpes da Suíça, ali tem uma linha férrea muito conhecida ali, mas infelizmente eu não consegui, não tive tempo de organizar isso, então eu tive que pesquisar mesmo, né, na internet qual é a tripulação de um trem. E nós vimos o maquinista, assistente de maquinista, condutor, atendente de passageiro, fiscal de bilhetes, guarda-freios, muitos trabalhadores de um trem. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a igreja, nós também conseguimos ver aqueles que trabalham. Nós podemos ver, então, aquele que opera e controla o trem como o próprio Cristo Jesus. Paulo diz que quem vive nele é Cristo que conduz a nossa vida. Nós podemos ver o assistente do maquinista que auxilia com operações e sinais, o Espírito Santo. É ele que nos incomoda. Quem nunca falou assim, nossa, o Espírito Santo me incomodou para tal coisa, para não fazer tal coisa, e assim por diante. Quando você sabe que você vai pecar, o Espírito Santo fala, olha, eu estou aqui olhando, santifique-se. E aí você não peca, olha que bênção, né? Quando você vai parar para comprar aquele presente para o seminarista, o Espírito Santo fala, compra, e aí você peca e não compra. Mas nós temos o condutor, o chefe do trem, que garante a segurança e que coordena a operação do trem, que é o nosso Deus, o nosso Pai. E aí nós temos os atendentes, fiscal de bilhetes, guarda-freios e assim por diante. Mas veja, na tripulação do nosso trem, nós temos muitas pessoas que trabalham. E Paulo, quando pede a Tito que levante esses trabalhadores, esses pastores, Paulo dá algumas sugestões, na verdade, algumas ordens a Tito. Primeiro, no versículo 5, nós vamos ver que Paulo enfatiza a importância da ordem. Veja comigo no versículo 5 o que Paulo diz, por esta causa, por isso, ou seja, para esse motivo, te deixei em Creta, para que pusessem em quê? Em ordem as coisas restantes. A igreja é um lugar organizado que precisa de ordem. Igreja não pode ser sinônimo de bagunça. Não pode ser sinônimo de desorganização. Igreja precisa ter ordem. A nossa vida precisa ter ordem.
Quando Paulo fala sobre isso aqui para Tito, ele está falando dos crentes que vão ter lá tanto homens, mulheres, idosos, jovens, pastores e as igrejas, as casas. Você vai ver que nós vamos passar por todas essas partes aqui na carta de Tito. A intenção de Paulo é fazer com que Tito coloque em ordem as coisas. E há uma importância que no nosso trem, na nossa vida, as coisas estejam em ordem. É muito importante. A nossa vida precisa estar nos trilhos. Um cristão não pode estar com uma vida desordenada, bagunçada, descomprometida. Uma vida que você não consegue... Você olha para fulano e fala, ih, ali... Que cara ali é meio enrolão, hein? Não, mas ele não é crente da igreja presbiteriana, Pedra Viva ali, do ponto final. Fala, ih, mas olha, aquele cara é muito enrolão. Ah, aquela irmãzinha ali, não confia não. Ih, não confia. Um cristão não pode ser sinônimo de desconfiança, de desorganização, de desordem. Um cristão deve ter a sua vida em ordem, ser respeitado. Quantas vezes você já ouviu que antigamente, na época dos nossos pais, para eu que sou mais novo, na época dos nossos avós, dos meus avós, um crente chegava na venda para comprar e falava, ô, seu Antônio, marca aí na minha conta aí. E ele falava assim, não, fulano é crente, não, pode levar. O que você não pode levar, depois você... Não, eu vou pagar... Não precisa nem falar. Você é crente, eu sei que você vai pagar porque você é crente. Crente paga as contas. Hoje em dia, você fala assim, não, eu sou crente da igreja. Ele fala, então, irmão, só pagando à vista. Nem Pix eu não estou recebendo, porque vai que é golpe. Não pode ser isso. A vida de um cristão não pode ser desta maneira. Um crente não pode ter uma vida desorganizada. Mas nós vamos ver também que, além da ordem no trem, Paulo também se preocupa com o currículo desses colaboradores, dessa tripulação. Veja o que Paulo diz sobre os homens que são indicados como presbíteros, pastores, líderes dessas igrejas e dessas vidas. Eu vou fazer uma rápida lista aqui para você, e você preste bem atenção para nós concatenarmos o que diz aqui os versos 6 a 8 e 9. Diz assim, presbíteros devem ser espiritualmente maduros, eles precisam ter uma reputação irrepreensível, eles precisam ser exemplo de fidelidade conjugal, precisam ter filhos obedientes, estar acima de qualquer repreensão, humildes, mansos, moderados, pacíficos, honestos, precisam ser socialmente equilibrados, hospitaleiros, estimuladores à boa conduta, sensíveis, justos, santos em sua conduta, domínio de si, precisam ser doutrinariamente sãos e estar absolutamente convencidos da mensagem do Evangelho. Vejam só, esses são os requisitos para um pastor. Esta é uma responsabilidade muito grande, evidentemente. Quantos pastores você conhece que não passam dos 3 primeiros aqui? Quantos você já viu em escândalos e mais escândalos, problemas e mais problemas? Pastores que devem, pastores que não pagam suas contas, que não são bons pais. Eu tive a infelicidade de receber um amigo pastor e ele falou, a minha filha com 15 anos, ela já dorme fora, eu não tenho controle nenhum, domínio nenhum. Eu não sei o que eu faço. Eu chego, não vejo, ela chega a hora que quer, de manhã. Não. Essa não é a conduta de um pastor. Se ele não consegue governar bem a sua casa, como ele governará a casa de Deus? Como ele liderará a casa de Deus? Se ele não for rígido e criterioso com seus filhos, como será com seus membros? Imagine eu corrigir um adolescente na igreja e ele falar, mas a sua filha Yasmin é a pior. Imagine só. Eu falo, não, irmão Vinícius, deixa eu sentar aqui e falar com você. Mas seus filhos são... Não é assim. Um pastor, um líder, um crente não foi chamado para isso. Não fomos chamados para ter uma vida desorganizada, para ter a nossa tripulação desorganizada, descomprometida, descompromissada com as coisas de Deus. Se você não ensina os seus filhos, se você não ensina a sua casa, se você não tem esses requisitos, você não pode trabalhar nesse trem, que é a igreja do Senhor. Você não pode, você não consegue. Essa segunda parte, nós vamos ver que, para ser da tripulação, precisamos, então, nos preocupar. E é por isso que nós chegamos, então, na terceira parte, onde nós vamos conferir os bilhetes do nosso trem. Nesta transição de uma parte para outra, eu quero fazer com você aqui
uma rápida reflexão. Os pastores da internet são uma bênção. São uma bênção. Você consegue lá ver um devocional, um textinho, né? Alguma coisa assim. Mas você conhece a vida de todos os pastores que você vê lá na internet? Que você gosta da pregação, que você acha bonito. Você conhece a casa dele? Você conhece os negócios? Você conhece como é a igreja? Você conhece a intimidade dele com a esposa e a família, como ele trata, como ele fala? Há muitos e muitos enganadores, meus irmãos. Muitos. Alguns por picaretagem, mau caratismo. Outros apenas por desconhecimento bíblico, desconhecimento da verdade. Até querem ser um bom pastor, um bom crente, mas não se apegaram à palavra de Deus, que é o próximo tópico, o bastante para saber essas coisas. Que ele tem que ser um bom pai, um bom marido. Que antes de ser um bom pregador, ele precisa primeiro conhecer a Escritura. Esses dias eu estava vendo um vídeo sobre legalismo, estou estudando há um tempo já essa etapa do nosso evangelicalismo. Legalismo é aquele comportamento onde te pressionam sobre as roupas, sobre a sua imagem, sobre alguns atos que você não pode fazer, e nada disso é bíblico. Eu estava estudando sobre isso. E estava vendo um pastor abençoado lá da internet que foi pregar numa igreja, numa conferência pentecostal muito conhecida. E ele é barbudo, assim, tem uma barbona muito grande, e aí fizeram uma solicitação para ele. Olha, é o seguinte, a gente gostaria muito que você pregasse aqui. Você é um homem conhecido, uma bênção aí na internet. Só que é o seguinte, você precisa tirar essa barba para pregar aqui. E aí, ele falou, irmão, o que você acha que eu fiz? Ele foi lá e tirou a barba. Foi lá, tirou a barba, pregou e tal. E aí, pensando nesse evento que aconteceu com ele, ele fez um vídeo lá falando. Qual deveria ser a ordem para que ele fosse selecionado para pregar? Seria olhar para a aparência dele e falar o que ele deveria ou não fazer? A roupa que ele deveria ou não vestir? Ou deveriam ligar para a esposa dele e perguntar, viu, pastor fulano é um bom marido? Olhar para os filhos e falar assim, ele é um bom pai? Ele provoca ira em vocês? Olhar para a sua vida financeira e falar, ele cumpre os compromissos? Perguntar para o conselho da igreja dele, para os presbíteros que o ajudam lá, ele é um bom pastor ou é um déspota? Ou é um ditador? Muitas igrejas estarão preocupadas com a aparência, com a imagem, com a roupa que você usa, com o brinco, se é grande, se é pequeno, com a maquiagem, se a sua sobrancelha foi feita, mas não vão te dar os caráteres, as características para ser da tripulação, para ser crente de verdade. Quantos homens eu já vi, infelizmente. Pastores que estão no monte lá e pula e rola no chão e grita e fala um monte de coisa. Só que quando chegam em casa, são o próprio demônio na sua casa. A esposa fala, acabou a paz agora. Os filhos falam, agora acabou tudo pra gente. Quantos vêm ao púlpito, pregam maravilhosamente bem, as pessoas choram, falam, nossa, esse pregador é demais. Só que não paga as contas em dia. Não tem compromisso com as suas contas, com as suas demandas. Meus irmãos, não se engane. Aí no primeiro capítulo de Tito você vai ver as características para um bom pastor. E isso para que você cobre de mim. Você que é membro desta igreja, não me aceite sem essas características. Não aceite um pastor que talvez teremos aqui, a gente organiza a igreja aqui, o ano que vem eu não estou aqui, precisa contratar um pastor. Olhe para a Bíblia. Não olhe para a simpatia. Daqui a pouco nós vamos aqui fazer uma assembleia para eleger presbíteros aqui na igreja, para que organizemos a igreja. Não olhe se ele é legal. Ah, não, porque o irmão é muito legal, gente boa e tal. Olhe para o que o texto diz de como deve ser um presbítero. Não, mas ele se veste muito bem, ele está sempre aí. Olhe para a palavra de Deus. Não, mas o dízimo dele é muito alto, meu Everton, não tem como não pôr, tem que ser presbítero. Não. Olhe para a palavra de Deus. O critério da nossa vida, os trilhos por onde nós andamos, é o pleno conhecimento da verdade. A verdade é esta palavra. Ela que nos fala como deve ser alguém. Nesta transição do segundo tópico para o terceiro, precisamos refletir nisso. Como são os pastores que nós temos ouvido? Quem são eles? O que eles fazem? Igual o Globo Repórter lá. Onde vivem? O que fazem? O que comem? Quem são estes homens? Quem são estes homens? E aí nós entramos então
do versículo 10 ao 16, para conferirem, então, os bilhetes daqueles que entram no trem da nossa vida, da nossa igreja. Leia comigo o versículo 10 até o 16, que diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto os negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Por que eu citei aqui alguns exemplos práticos de pessoas que nós não devemos ouvir na transição desta parte? Porque quando nós vamos olhar os bilhetes daqueles que estão no trem da nossa vida, nós vamos ver tripulantes, maus pastores. Veja que do versículo 10 e 11 vão dizer que há muitos enganadores, que eles ensinam heresias, mentiras, por torpe ganância, que eles são desta cultura cretense, que já um filósofo disse que eles eram mentirosos. Veja, há muitos picaretas aí hoje em dia. E você pode, quem aqui nunca caiu num golpe, por exemplo? Quem nunca caiu? A pedido de ajuda, né? E vai lá, a pessoa manda mensagem, eu tô precisando de ajuda, aí você vai lá e manda o Pix, né? Se for eu pedindo, provavelmente vai ser verdade, então você confira bem. Mas quantos não caíram, não dá para confiar. Fala, olha, te ligaram, você ganhou um carro, você confia? Imagine na liderança das igrejas. Nós trabalhamos aqui na EBD o tema dos sacramentos. E hoje falamos sobre algumas situações assim. Obreiros, pastores, pastoras, bispos, que agem de má fé com os seus membros. Com a igreja, trata a igreja como negócio, como um mercado da fé. Temos que tomar muito cuidado a quem nós temos entregado os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas já não foram até machucadas? Quantas não chegaram aqui assim? Olha, eu vim de uma igreja assim, eu vim de uma igreja assada, eu vim de uma igreja que fazia isso, aquilo. Nós temos que tomar cuidado porque na tripulação desta vida, deste trem, podem entrar maus colaboradores. Mas também podemos ter maus passageiros. No versículo 12 ao 14, vai falar como eram esses cretenses, essas pessoas. Paulo está falando, cuidado com quem você vai levantar a presbítero, porque nesta cidade, nesta ilha, nesta região, há muitos que são enganadores. Esta é a cultura daí. Eles têm uma torpe ganância. Esses cretenses são mentirosos, são feras terríveis, eles têm ventres preguiçosos. Então tome muito cuidado. Agora eu te pergunto, quando nós conferimos os bilhetes daqueles que entram no nosso trem, nós temos que tomar muito cuidado a quem a gente dá autorização e acesso para entrar na nossa vida. A quem nós ouvimos, a quem nós queremos caminhar junto. Veja, quando nós passamos aqui pela exposição no livro do profeta Jonas, eu fiz um pequeno parênteses aqui falando de algo bem interessante, que o capitão e a tripulação do barco onde Jonas entrou não tinha muito a ver com Deus nem com a missão de Jonas, mas eles seriam duramente castigados porque deram acesso a Jonas sem entender quem ele era. Aí quando a casa estava caindo, quando o barco estava afundando, quando o negócio estava feio, aí foram lá falar, mas quem é você? Da onde você veio? Não, pergunta isso antes de entrar no barco. Interroga antes de entrar. Não é depois que as coisas começam a dar errado, que você sofre uma traição, depois que você sofre um problema com alguém que você deu autorização e acesso para a sua vida, para você perguntar, mas eu não sabia que ele era assim. Era assim? Pergunta antes, avalia antes. Seja criterioso antes, quem é que está entrando na minha vida? Quem é que está sendo conduzido comigo nesse trem? Para quem eu entreguei esse bilhete? Nós temos que tomar muito cuidado. Paulo está falando, Tito, cuidado, aí em Creta tem muita gente que é fera terrível, ventre preguiçoso. Mas nós vamos ver, além de maus passageiros e maus colaboradores, no versículos 15 e 16,
Paulo ensinar como nós devemos filtrar a entrada e já finalizando o terceiro tópico. Leia comigo os versículos 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo está falando assim, além de conferir os bilhetes, filtre bem a entrada desse trem. Filtre bem a entrada, repreenda e corrija, porque eles são... olha para como eles olham as coisas, porque para os puros as coisas são puras, para os impuros as coisas são impuras. E Paulo vai explicar melhor no versículo 16. Quanto a Deus, eles dizem conhecê-lo, mas o negam por onde? Pela boca? Pela palavra? Pelas obras. Você vê alguém pelas obras. Quando nós fizemos a exposição da carta de Tiago aqui, Tiago trouxe esta importante noção para nós. Como você sabe que alguém é crente? É pelo que ele fala? É pelo que ele diz para você? É pelas suas obras. Você já viu alguém assim? Você conhecer alguém do trabalho, assim mais ou menos, ser colega, você vê como aquela pessoa age. Aí um outro colega fala, não, porque fulano é crente. Você fala, fulano? Com essa postura? Crente? Certeza. Ou você já viu alguém falar para você, tomara que isso tenha acontecido. Fala assim, você é crente, né? Você parece ser crente, sim. Porque você é uma pessoa, assim, tranquila. Nunca vi você falar uma palavra torpe, se irritar à toa. Nunca vi você falar mal de ninguém, você não torce pro Flamengo, nunca vi nenhuma dessas características. Parece que você tem alguma coisa especial. Será que nós olhamos para as nossas obras e para as obras daqueles que nos cercam e nos rodeiam e fazemos esse filtro na entrada para o trem? Será? Este é um desafio para nós. É um desafio para mim e para você. Olhar para a nossa vida como um trem. Saber que esse trem que é a nossa vida deve andar por trilhos que são pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus. Com fé. Nesta exposição da carta de Paulo a Tito, nós veremos riquezas para a nossa vida prática. Teologia é muito boa, conhecer a verdade de Deus é muito bom, mas muito melhor é praticar, ter obras que glorificam a Deus. Este é a nossa intenção, o nosso objetivo, ao meditar nessa carta, aprender essas coisas. Eu comecei iniciando uma coisa e preciso terminar falando dela. Este trem não anda se Cristo não for o condutor da locomotiva. Nenhuma vida vai para frente se Cristo não estiver nessa vida. Não, mas você não entendeu, mas os meus negócios estão indo bem. Não, mas você não entendeu, o meu casamento está maravilhoso. Os meus filhos estão uma bênção lá no colégio, só nota boa. Não me desobedecem, a gente está viajando, está tudo muito bem na minha vida. Não sei porque, olha, eu nem estou tão comprometido com Jesus assim e a minha vida está andando. Jesus viu alguém assim e disse, tolo, tolo, esta noite pedirão a sua alma. Tolo, esta noite pedirão a sua alma. Veja que não é a vida terrena que importa. Por isso Tiago vai dizer, tende por motivo de grande alegria ao passardes por provação. Porque não é esta vida que importa, nós somos peregrinos aqui. E Jesus diz, para quem não se compromete com ele, tolo, esta noite pedirão a sua alma. Para quem é o que você tem a oferecer? Uma vida sem Jesus pode ser muito proveitosa nessa terra, mas ela não é a vida eterna que Deus prometeu em suas promessas. Não é. Esse trem não tem destino para a vida eterna quando Jesus não está conduzindo esse trem. O destino não é a vida eterna quando Jesus não está à frente da locomotiva. Quando você não entregou a sua vida para Jesus.